E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos continuar a nossa série de videoaulas onde a gente está estudando o sistema circulatório, tá? Nessa aula, a gente vai ver as diferenças dos três principais tipos de vasos sanguíneos que nós temos dentro do nosso corpo, tá? Então, para as provas, para o ensino médio, a gente estuda três principais tipos de vaso. Vamos lá? Então, pessoal, vamos estudar os tipos de vasos, tá? Os tipos de vasos. E olha só, quando a gente fala dos tipos de vasos, a gente geralmente trabalha com três tipos, tá? Esse vaso menorzinho aqui, pessoal, é um capilar, tá? Capilar, que é um vaso bem pequenininho, bem fininho, tá? Já esse vaso maior aqui, pessoal, é a veia, popular veia, tá? A veia. E esse vaso aqui, bem calibroso, com as paredes bem grossas, é uma artéria, beleza? Uma artéria, tá? Então, esses são os três principais vasos: capilar, veia e artéria, tá? E olha só, pessoal, não fale como a minha mãezinha fala, veia arterial. Isso não existe, tá? Ou vaso é uma veia, ou vaso é uma artéria. Geralmente, esses vasos que a gente vê, né, na nossa pele são veias, porque estão mais superficialmente a pele, tá? Geralmente as artérias estão mais profundamente, tá? Nos nossos tecidos, nos nossos músculos, beleza? No nosso corpo, tá? Vamos entender a diferença de cada um desses vasos, então? Ah, e lembrando, vasos, tá? São tubos, beleza? Que dentro deles passa o sangue, tá? Então, pessoal, olha só, vamos começar pelo capilar, tá? O capilar, como vocês bem podem notar, ele é um vaso fino, tá, pessoal? Mas ele é muito fininho em relação a uma veia e uma artéria, tá? E por que que esse vaso, né? Por que que o capilar ele tem que ser tão fino, né? Porque, pessoal, o capilar, tendo a característica de ser fino, oxigênio, CO2, né? E nutrientes, enfim, várias moléculas, né, consegue passar dele, tanto sair dele quanto entrar, tá bom? Então, nutrientes, gases conseguem sair e entrar dos capilares porque eles são vasos finos, tá? Então, pessoal, lá na hematose que a gente viu no sistema respiratório e até mesmo a absorção de nutrientes, né, que a gente estudou no sistema digestório, ocorre pelos capilares, tá? Que são vasos bem fininhos, beleza? E a veia, hein? A veia, pessoal, olha só, é um vaso que leva sangue das partes diferentes do corpo para o coração, tá? Então guarda isso. Veia é responsável por trazer o sangue, tá? Para o coração. Chegou no coração o sangue, chegou por veia, tá? E olha só, pessoal, as veias, elas apresentam essa estrutura aqui, ó, tá? Que é isso, professor? Isso aqui são válvulas, tá, pessoal? Válvulas. Mas qual que é a função dessas válvulas? Essas válvulas têm como função fazer com que o sangue vá na direção, né, que ele tem que ir, na direção indo para o coração, só que não volte, tá? Então o sangue ele não consegue voltar. Por quê? Porque a válvula impede, tá? Então a válvula, ela impede o refluxo, tá? O refluxo sanguíneo, o que configura o sangue indo para uma única direção, tá? Então, essa é a função da válvula. Pensa só, pessoal, tem veias no nosso corpo que está lá na ponta do nosso pé, né? E esse sangue que está na ponta do nosso pé tem que vir para o coração. E tem uma força chamada força da gravidade, né? Esse fato natural que é a gravidade, ela fica o tempo todo, né? Exercendo uma força puxando o sangue para baixo. Só que o sangue ele tem que subir. E aí que entra as válvulas. O sangue ele vai indo aos poucos, subindo, né? Pela veia, só que ele não volta. Por quê? Porque mesmo a gravidade puxando ele para voltar, a válvula, ela tá lá e ela impede. Então, quando o sangue vai voltar, ela meio que fecha e impede o sangue retornar, tá bom? Então, o sangue ele sempre vai estar indo para a direção do coração, tá? Às vezes você tem algum problema nessas válvulas, às vezes o sangue retorna, esse vaso pode estourar e aí dá as famosas varizes, tá bom? Olha só a importância dessas válvulas. Continuando agora, pessoal, a artéria, né?
A artéria, eu quero que vocês percebam de primeira que a artéria tem, olha só, pessoal, uma parede muito mais calibrosa do que a parede de uma veia. Por quê? Eu fiz isso aqui aleatoriamente? Não, pessoal. Realmente, as paredes de uma artéria é muito mais calibrosa do que as paredes de uma veia, tá? Por quê? Porque, pessoal, o sangue que está dentro das artérias são sangue que acabaram de sair do coração. E o coração, ele tá bombeando, né, esse sangue. Então, pessoal, a parede tem que ser grossa porque o sangue ele vem com muita pressão, porque o coração é uma bomba, né? E quando ele bombeia esse sangue sai com força, com pressão. Então, o vaso que vai receber esse sangue saindo do coração com muita força, com muita pressão, tem que ser forte, tem que ser robusto, né? Logo, as paredes desses vasos têm que ser grossas. E que vasos são esses? As artérias. Por isso que as paredes das artérias são calibrosas, tá? São grossas, calibrosas, beleza? E a artéria, pessoal, diferente das veias, tá? Ela pega o sangue que está saindo do coração e leva para todo o nosso corpo, tá? Então, o sangue chegou no coração, chegou por veia, veio pro coração, veia, tá? Saiu do coração, artéria, beleza? Saiu do coração, artéria, tá? E aí, quando vai chegando nos órgãos, nos tecidos, esses vasos, tanto veia quanto artéria, vai se ramificando e ficando cada vez mais pequenininho, 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 até chegar no ponto de ser um capilar, tá? E quando é um capilar, consegue ter a troca de nutrientes, beleza? Entre o sangue e entre os tecidos, e entre os sangues, vide a hematose que a gente já estudou, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá? E essa aula é uma aula mais simples mesmo. É mais para a gente conhecer os 3 tipos, né, principais de vasos sanguíneos. Mas olha só, não é porque essa aula é simples que ela não cai nas provas, tá? Então se liga, saber diferenciar uma veia para um capilar, para uma artéria, é muito importante. Os examinadores, os professores gostam muito de cobrar isso, tá? Forte abraço, até a próxima. Valeu, fui!